Bom dia. Bom dia. Então, Emmanuel Macron brasileiro é realmente um Emmanuel Macron brasileiro, conforme você suspeitava. Eu, eu lembro o personagem do Chico Anísio, né? O vampiro brasileiro, né? É, mas o Luciano Huck disse que seria uma insanidade se lançar candidato, e a gente sabe que ele era candidatíssimo até a semana passada, né, Diogo? Encomendava a pesquisa, chamava o marqueteiro do Macron para conversar, já estava prestes a assinar a ficha de inscrição do PPS, ele ludibriou todos nós, né? Inclusive o Roberto Freire, O Roberto Freire, dando a candidatura dele como algo plausível, concreto, e só estava calculando o momento certo de apresentá-la. Esse o era Roberto, até domingo. pois o dado divertido é que o Roberto Freire gravou, né, a propaganda partidária do PPS, e no dia que o Huck disse que não seria candidato, ou seja, ontem, lá estava o Roberto Freire à noite, dizendo, gravado como uma sibila: precisamos de uma candidatura que una as forças democráticas, sabe? Dizendo assim, a gente já tem o Huck, né? E, no entanto, o Huck fez essa pataquada aí. A minha impressão é que ele recebeu um telefonema do Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique falou: pula fora, meu. Porque esse acerto todo, há uma coincidência grande demais na desistência do Huck no domingo, e até domingo à tarde, no domingo à noite, até domingo à tarde, o cara estava engatilhado, falando que ia encomendar a pesquisa, dizendo que a candidatura dele, ele só queria diminuir o calor e a pressão e tudo mais, mas a ideia era de lançar mais adiante, depois do carnaval. E domingo à noite, jantar dos tucanos, o tucano Luciano Huck desiste da candidatura, o tucano João Dória aceita o governo do estado, provavelmente, e o outro tucano sem voto, o derrotado de 2006, o prefeito de Pindamonhangaba, se reapresenta para mais uma derrota eleitoral em 2018. É inacreditável, não? O Fernando Henrique mexeu os pauzinhos dele ali. É uma especialidade tucana, né? E hoje lançam aí, a Folha teve acesso aí a um texto, né? O PSDB vai nortear a campanha em 2018, que fala em choque de capitalismo, foi a expressão usada pelo Mário Covas, né? Em Priscas Zeros. Então, o PSDB é renovação, né? A gente sabe disso. Agora, eles estão contando, a gente estava conversando aqui, né, Diogo? Eles estão contando com eu acho que estão assim, contando que o Lula não será candidato, né? E aí eu não sei até que ponto isso passa por, digamos assim, informações privilegiadas vindas de um certo tribunal superior, né? Contando que o Lula não será candidato e que o Alckmin tem chance de chegar ao segundo turno, apesar das pesquisas todas de intenção de voto mostrarem que está lá embaixo, né? Mas com a máquina do PSDB mais a máquina do PMDB, se é que estão falando agora também que o Temer, estão plantando que o Temer pode apoiar o Alckmin. Bom, no Brasil tudo é possível. Eles estão contando que o Lula não será candidato, que o Alckmin poderá chegar ao segundo turno com apoio das respectivas máquinas, né, do PSDB e PMDB, e aí terá pela frente o Bolsonaro, e eles acreditam que qualquer candidato, qualquer poste, né, que vá concorrer com o Bolsonaro ganhará. É um cálculo. Falta combinar com os eleitores, né, evidentemente. Né? A minha sensação é que o Alckmin perde mesmo sendo candidato único. Eu acho que ele não chega de 50% dos votos. Candidato único. Só tem número 1. Só pode votar um. Os caras votam nulo. Votam em branco. Não comparecem. Ele perde. Ele não chega de 51%. Eu acho assim, aqui em São Paulo, a única vantagem desse troço aí é que, pelo menos agora, as obras que estavam inacabadas há 8 anos estão começando esses monstrengos, né, absurdos que
que essas empreiteiras todas contratam e fazem com o Estado, estão andando aí, tal de monotrilho. Monotrilho, assim, os monotrilhos aqui em São Paulo, pra você ter uma ideia, as estruturas de concreto, né, elas são incomparáveis. Assim, é coisa assim que pirâmide do Egito fica pequenininha para carregar um trenzinho que é um monotrilho, né? A quantidade de cimento que usaram para encarecer a obra, evidentemente, né? E esse é o outro fator, né, que está em jogo, e a outra incógnita é o que vai acontecer com os 10 milhões de reais que o Alckmin, por meio é acusado, arrecadou do Departamento de Propinas do Odebrecht. É acusado de receber, né? 18 delações contra ele, dizendo a mesma história, relatando os mesmos fatos. Isso só no Odebrecht. A gente ainda não teve acesso a todas as outras. Eu acho fantástico assim que escolham um candidato que já se provou muito ruim de voto no plano nacional, né? A gente vive repetindo que ele teve menos votos, conseguiu essa façanha, né? Conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro turno em 2006, né? Contra o Lula do Mensalão. Contra o Lula do Mensalão. Só que agora com mais uma desvantagem, que tá com o nome citado. Veja, que eu não estou atribuindo culpa ao governador, porque eu não tenho como fazer isso, mas está com o nome citado na Lava Jato, o que não é bom, né, para ninguém, para nenhum político, mesmo que ele venha a se provar inocência, esse troço está lá, né? Provar inocência é muito difícil, né? Porque são várias delações, os nomes estão nas planilhas, os repasses de dinheiro foram feitos, ou você engaveta o inquérito, e daí sim ele vai se provar inocente. Se esse processo for adiante, vão pegar no mínimo caixa 2. E não é que seja bom para a campanha eleitoral se apresentar como um comparsa desses monstros. Tá ligado de alguma maneira, mesmo que seja só caixa 2, só caixa 2. A gente aqui está até relevando caixa 2. Caixa 2 é um baita de um crime, né? Tem lavagem de dinheiro, isso daí eleitoral, veio de propinas, não veio assim do Departamento de Propinas do Odebrecht. Eles associam esse pagamento a contrapartidas, quer dizer, propina. Mas mesmo que, por um milagre, a PF e o Ministério Público não conseguissem provar isso daí, o cara tá sujo. Tá sujo. Caixa 2 é sujeira, é dinheiro sujo na campanha. E não é olha, e não é que tenha feito uma... Tudo que aconteceu no país, tudo que aconteceu no país nos últimos 3 anos tem de provocar tem de ter uma consequência, um resultado. Eles estão apostando. Olha, Diogo, eles continuam apostando e olha, nunca ninguém perdeu dinheiro apostando no eleitor que, no fundo, não tem muita consciência na hora de votar, não tem uma visão um pouco mais de longo prazo. Já estão todos no bolso do Lula. Esse eleitorado todo já está do lado de lá, não está do lado de cá. O eleitorado que poderia, em outras circunstâncias, ter votado ou votar no Alckmin, não aceita isso. Mas eu não sei. Eu sou um pouco mais reticente, viu? Eu não acho que ele tem. Eu acho o seguinte. Eu acho que 6%. Eu acho que a candidatura, apesar do índice de rejeição que ele tem ser muito alto, que é de 60%, mas o índice de adesão, eu estou falando agora do Bolsonaro, o índice de adesão ao Bolsonaro é muito impressionante. Esse movimento que ele está fazendo agora, né? Por exemplo, anunciando que o seu ministro da Fazenda, caso ele seja eleito, tudo mais, será o Paulo Guedes, que é um nome de confiança do mercado, né? Ontem mesmo, por exemplo, no programa Roda Viva, o Gustavo Franco, entrevistado, foi perguntado a respeito do Paulo Guedes e falou, olha, é um grande quadro, é um grande economista, é um sujeito... E aí eu disse, olha,
a camisa liberal, estão todos tentando vestir a camisa liberal, né? Até mesmo o Bolsonaro, o que é um bom sinal, né? É um bom augúrio, né? Segundo disse o Gustavo Franco. Então, assim, Aliás, só um parênteses, é uma pena que não seja candidato o Gustavo Franco, foi, por mais simpático que possa ser o João Amoedo, ele é um candidato que não tem expressão eleitoral, né? O Partido Novo é de fato poderia ser representar um caminho, uma saída. Agora, 1% do... O Gustavo Franco estava falando ontem, ele tem uma certa razão. Ele disse, olha, o Novo e outros partidos aí que surgiram na mesma linha, com o mesmo pensamento, movimentos e tudo mais, vão fazer o quê? Não vão fazer uma bancada, não vão ser, óbvio que não vão ser a maioria, fazer uma bancada aí de 30, 40, 50, no máximo 100, né? Se chegar a isso. Mas ele falou, mas olha, de qualquer maneira, é uma novidade, claro, no parlamento brasileiro, e é uma novidade que vai fazer barulho. Claro. Ele aposta que isso fará diferença. Né? É possível que sim. É possível que sim. Eu, pessoalmente, apoio a iniciativa, acho ótimo, acho fundamental que se renove, acho fundamental aniquilar o PT, aniquilar o PSDB e o PMDB. E se eles tivessem 0 deputados e senadores, eu daria saltos, pulos de alegria. E que o Novo tivesse 312 deputados, acharia fantástico, uma renovação. Eles podem fazer a bobagem se eles quiserem, mas você limpa, joga outros no lugar. Agora, tem de ter, infelizmente, no nosso sistema eleitoral, você precisa ter uma figura que represente... Que puxe, exatamente. Que eles não têm. Que eles não têm. Eles têm o Bernardinho, eles têm o Gustavo Franco, eles têm essas figuras. O Gustavo Franco eu não sei se teria apelo eleitoral, né? Mas de qualquer maneira é uma figura mais conhecida, né? Do que... Mas não é a do Gustavo Franco, evidentemente, acho eu, ocupar um cargo político no sentido de manter um mandato, você entendeu? Acho que não é. Bandeira, você vai para o sacrifício. Já que você não vai estar sacrificando o salário de apresentador de TV e esse tipo de coisa está acima. Agora, depois de ver tanto político falando na televisão, minha mulher falou, olhando ontem o Gustavo Franco, ela falou assim, nossa, eu não sabia que tinha pessoa tão inteligente no Brasil. Eu disse, tem. É que, em geral, a gente não vota neles. Esconde. Né? A gente esconde. A gente trata de esconder. Mas a gente tem, sim. Tem muita gente inteligente no Brasil. O problema é que a gente esconde. Exato. Né? Seria ótimo que um partido conseguisse reunir figuras que tivessem algum tipo de apelo eleitoral, né? Porque daí dá jogo. Acho que o Sérgio Moro, na entrevista recentemente, ele deu de bandeja para os candidatos. A gente precisa de um plano real contra a corrupção. Exato. Se ninguém apresentar um plano real contra a corrupção, o principal fator eleitoral do Brasil e a principal... Diogo, mas você sabe que... representada. O problema é que a imensa maioria dos brasileiros, a gente já disse isso aqui, não tá e não tá. Só liga para a corrupção quando o país entra em crise econômica. Eles não fazem a conexão entre crise econômica e corrupção. Mas como se as coisas estivessem dissociadas. Então, assim, toda aposta do PMDB, do Temer, é que haverá uma recuperação econômica, que já começa a se esboçar, suficiente para que o velho sistema se mantenha e as pessoas deixem para lá a corrupção. Existe um cansaço também dos brasileiros em relação à Lava Jato. Não é? Até porque o comandante Máximo não foi preso. Né? Então, assim, este cansaço de uma parcela da população, mas essa tendência brasileira a não fazer conexão entre corrupção e crise econômica, e corrupção e falta de perspectiva econômica de um crescimento mais robusto, porque
É óbvio que para que haja uma economia forte, que o país se desenvolva, é preciso que a corrupção esteja em níveis toleráveis e não em níveis intoleráveis, como a gente vive, né? Essa conexão eles não fazem, né? Então, é difícil. Assim, uma parcela da população... Mas não é uma parcela... Não, sem dúvida que tem. Que está horrorizada com o que foi descoberto. Sem dúvida, mas assim, assim, você ouve aqui e ali, né, que gente, por exemplo, que acha que vai votar no Lula porque no Lula os preços não eram tão altos e não liga, né, o fato de toda essa crise ter acontecido em função do quê? Do Lula e do seu poste. Sem dúvida, eu não estou... É terrível. Os 35% do Lula eu não considero. Não, mas eu não estou falando nem de esquerda, viu, Diogo? Eu estou falando assim de gente que não tem ideologia. Não, esses 35% eu nem na minha. Mas não é só o eleitorado lulista, é esse eleitorado flutuante, mal informado, que ainda é muito grande no Brasil. Mas os 54% querem ver o Lula na cadeia. Pois é. Eles querem uma resposta. E não dá para... Pois é, mas se você não dá a resposta, que é colocar o comandante Máximo, punir o comandante Máximo, a cabeça das pessoas fica, bom, então tá bom, então ele é igual aos outros, e se ele é igual aos outros, eu vou votar. As pessoas, infelizmente, não as pessoas, mas assim, tem uma grande parcela do eleitorado que pensa dessa maneira e que não é necessariamente um voto ideológico. Eu não estou dizendo aqui que o Lula vai ganhar, não vai ganhar. Eu estou dizendo apenas que existe esse risco está cada vez maior, né? O fato de pegar o Michel Temer no Jaburu discutindo com o Wesley Batista entrega de mala de dinheiro, é óbvio que isso daí... Não, e olha, o Aécio... Iguala o Aécio, ele é igual, na verdade. O Aécio fazendo aquela coisa com o Joesley. Igual ao Lula, o Temer é igual ao Lula, não há dúvida disso. Isso afeta a percepção das pessoas porque é disseminado. Mesmo assim, existe uma parcela da população que neste momento apoia o Bolsonaro, então é uma parcela muito grande da população que não aceita de jeito nenhum a eleição de mais um criminoso para governar o país. E eu tenho certeza que há um apelo eleitoral nisso daí, e há mais do que o apelo eleitoral, porque aqui a gente não é marqueteiro, a gente não está fazendo esse tipo de cálculo, a necessidade fisiológica do país de se livrar dessa doença, né? Dessa gente. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora, sim, vamos ver. Eu acho que os dois cenários que existem é um com Lula e outro sem Lula. E os cenários, evidentemente, que os cenários que eles estão, embora eles digam, não, Lula tem que ser candidato, não sei o que, então eu acho que tem ali uma convicção, vamos chamar assim, né, ao escolher o Alckmin, né, de que o Lula não será candidato. Porque, na boa, se a gente reeditar Lula e Alckmin no segundo turno em 2018, eu temo que o resultado de 2016 se repetirá. Eu temo. Eu não tenho dúvida. Bom, você sabe, eu acabei de dizer, para mim o Alckmin perde contra ele mesmo. O Geraldo contra o Alckmin perde. Mas eu concordo plenamente que o Lula vai ser cassado. Ele vai ser cassado não porque há um grande complô contra ele, e sim porque ele foi pego, ele foi flagrado usufruindo das benesses, das regalias da corrupção mais desenfreada. Ele está fora. A gente vê pelas decisões do TRF4, eles são de acordo com a lei. A lei foi julgada pelo Sérgio Moro, e aquela sentença que nós conhecemos de cor, você e eu, a sentença do triplex, não deixa margem para nenhum tipo de saída. Você pode imaginar que ia ser... E depois, óbvio que vai haver pedido de liminar, vai para o STF, o cacete A4, não vai dar em nada, porque se
Não, o grau de confusão que o país poderá mergulhar, no caso de o Lula poder ser candidato e, o pesadelo ainda pior, ser eleito, porque assim, os processos continuarão, né? Ou sentenças já terão sido dadas, vai ser uma confusão, né? Vai ser uma confusão. Condenado de segundo grau. Lei da ficha limpa, que vai excluí-lo da competição. Então, ele está fora. Agora, tinha que tirar os outros também. O Alckmin, enquanto essa história não for investigada até o fim, não tem o direito de se candidatar. Há uma acusação formal contra ele. Há um pedido de investigação formal contra ele. Há um inquérito em curso contra ele, pelo recebimento de 10,7 milhões de reais. Não, não pode ser candidato a um cara que tem uma pendência dessa. Não poderia, né? Mas pelo jeito vai ser, né? Pelo jeito vai ser. O que mais a gente pode falar, Diogo? Não pode falar mais nada. Não pode falar mais nada. A gente, assim, o PSDB poderia ter escolhido um candidato, poderia primeiro, né, ter afastado o Aécio para evitar a contaminação, não afastou. Aí escolhe um candidato ruim de voto e ainda por cima também citado no Lava Jato, com inquérito ali correndo. Não dá para entender. O governo Temer depois do grampo do Joesley Batista. Pois não fez nada disso, não fez nenhum movimento nesse sentido. Podia ter votado a favor da primeira denúncia. Da segunda denúncia. Em vez disso, o partido se dividiu. O PSDB é um lixo, o PSDB. Não. Foda o PSDB, que vai 0% eu quero. Ai. Bom, enfim, enquanto isso, o outro lá, Bolsonaro, está fazendo todos os movimentos certos, todos os movimentos certos, né? E vamos ver no que vai dar isso aí. É simples assim. Bom, prepare-se. Apertem os cintos, senhores. É isso aí. Abração. Abração. Tchau. Tchau.